vocês. Oi, mãe! Oi, filha! Hoje a gente vai fazer o quê? Oi, Liri! Oi, podcast no vídeo! Nosso primeiro podcast em vídeo. A gente tá aqui em Marataízes, gravando o nosso último episódio dessa temporada. Então, nada mais justo do que a gente fazer diferente do que a gente vem fazendo. A gente trouxe uma convidada de honra, representando todas as nossas ouvintes, a Liri, que ouviu todos os episódios. O único que ela não tinha ouvido, ela acabou de ouvir, que a gente obrigou ela a ouvir. Nos 45 do segundo tempo. Sim, mas todos ouvidos. Né? Queria agradecer aqui o convite especial das duas. Tenho um carinho enorme pelas duas. E hoje tá podendo aqui... Não tem corte! Não tem corte, vai continuar! Não. Podendo aqui representar vários ouvintes que se sentem junto com elas, escutando tudo. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento para as duas pelo convite. Imagina, prazer nosso. E a gente tá aqui na casa da mamãe. Isso. E agora vocês estão vendo a beleza, assim, ao vivo, né? Mãe, filha, amiga de longas datas, né? Com muita história. E a gente traz hoje essa novidade, que já era um sonho da gente sair apenas do áudio e colocarmos nossa beleza Pra jogo. para todos verem, né? Mas assim, brincadeiras à parte, mas tem sido um sucesso muito grande e a gente, com muita gratidão, a gente traz esse compartilhamento, abrindo as portas da minha casa. Como sempre, a gente veio com o coração muito aberto, de uma forma muito espontânea, tratar todas essas questões, né? E quando a gente pensou na Liriane, é exatamente isso, ela retrata realmente o perfil da maioria das nossas ouvintes, que a gente foi descobrir hoje que é 75% mulheres. São mulheres. Então, mulheres da idade, né, das meninas, entre 24 e 35 anos. E isso traz uma satisfação muito grande, né? A gente partir agora para esse próximo degrau em cima dessa tecnologia e dos podcasts. Você ia falar alguma coisa? É muito legal, assim, porque parece que a gente pertence a um grupo, né? De amigas mesmo que estão conversando sobre tudo, sobre várias questões. O mundo feminino é uma coisa muito grande, né? Então é muito importante a gente falar sobre esses temas, né? E foi isso que a gente falou no último episódio, né? Sobre criar esse clã e a gente se sentir mesmo, ter essa sensação de pertencimento. É isso que a gente quer trazer aqui no nosso podcast. Foi esse o intuito que a gente começou dia 6/6/2023, gravando nosso... Então a gente tá aí um semestre nesse projeto que a gente tirou do papel, né? E colocou em prática. Foi um sonho realizado, um sonho que eu nem sabia que tinha. A gente construiu isso juntas, né, mãe? E 6 meses depois a gente tá aqui com muita gratidão no coração e com o sentimento de que é só o início, né, dessa jornada. E a gente quer também fazer um convite, antes da gente entrar aqui na nossa pauta. Prestem atenção, hein, no convite. Um convite porque na verdade a gente quer presentear as nossas ouvintes com um projeto que a gente vai começar em 2024. Um projeto, assim, lindo, né, mãe? Que tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Fruto dos nossos podcasts. Fruto das nossas conversas, das nossas trocas. Liriane é a única ouvinte que sabe da novidade. Mantém segredo. Mantém segredo. Então, dia 3 de fevereiro de 2024, a gente quer muito encontrar vocês pessoalmente no café da manhã lá em Vila Velha, para entregar esse projeto para vocês. A gente precisa muito da colaboração de vocês. Sem vocês só vai ser um projeto mesmo, né? Exatamente, só vai ter a gente. Não vai ser. Já tô confirmada. Já tá confirmada. 3 já estão. 3 já estão. E assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa ideia que a gente vai trazer. 2024 vai ter a segunda temporada do nosso podcast e junto com ela vai vir essa grande novidade que a gente está muito ansioso para compartilhar com vocês. E tem que ser presencial, com café da manhã ou um chá da tarde, né, mãe? Você falou que é mais chique. Um chá da tarde, pra gente conhecer melhor vocês conhecerem melhor a gente ter essa troca e fazer esse convite. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, né? Sucesso, assim como foi o nosso podcast. Exatamente. Isso aí vem agregar a um segundo plano, que a gente só vai comunicar nesse dia do café que a gente está promovendo.
né? Sim. Só para convidados ilustres como vocês, né? As assíduas do podcast, né? Como Liriane, ela nossa já confirmadíssima. Então aguardem que vai ser maravilhoso, tá? Um projeto que está nasceu no nosso coração e a gente está transbordando para vocês, nossos ouvintes aí. Isso. Então é isso, estamos chegando a mais um fim de ano, né? 2023. Como passou rápido, né? Passou num Cada piscar vez de passando olhos. mais rápido. Num piscar de olhos. Muita informação, assim, pra mim, pessoalmente falando, foi um ano de muita descoberta da Gabriela. Foi um ano que eu fiquei um pouco mais introspectiva, mais reflexiva, porque 2022 foi bombástico, né? Foi informação atrás de informação. Então 2023 eu tirei mesmo para trilhar e me aprofundar mais nessa caminhada de autoconhecimento. O podcast foi um divisor de águas na minha vida. Não sei como que foi 2023 de vocês, mas o meu foi assim, né? Foi Não, total, até casei, né? Até casei! Ai, casada. 2023, assim, foi um ano que eu decidi me priorizar, então comecei a tirar uns planos do papel, comecei a ler mais livros, comecei a meditar, tentar me encontrar ali, entender mais sobre autoconhecimento. Então foi um ano de muitas descobertas também sobre mim, sobre coisas que eu gosto, sobre coisas que eu também não gosto. Legal. O que eu sinto para 2024 é que é um ano de mais execução, assim, para minha vida, né? Eu tive um caminhar de muita descoberta, muito conhecimento, muito aprendizado, e eu quero em 2024 trazer muita execução e ter muitas viradas de chave, muitas movimentações na minha vida, porque eu sou movida a isso, né, mãe? Sou movida à mudança, à novidade, à movimentação, e eu quero trazer um 2024 assim pra minha vida. É isso que eu tô buscando conquistar. O interessante que nós conversando anteriormente, principalmente sobre o público. Então, inicialmente o público foi mais voltado para a idade da Gabriela. E eu, como sou a mãe da Gabriela, tenho 53 anos, tem toda uma história de vida, então o meu sonho realmente está se concretizando na vida dela, que é passar esse legado de experiência, né, da questão do autoconhecimento e fazer com que a gente sempre pense que os nossos filhos sofram menos, né, e a gente começa a aprender que realmente cada um tem que ter sua experiência e sua porção, né, de vivência para amadurecer com isso. E assim, eu particularmente fiquei surpresa quando realmente o público foi da idade dela. Eu imaginei que o público seria muito mais de mães da minha idade, que têm filhas e filhos da idade delas, né, que gostariam de entender um pouco sobre esse universo do que é essa juventude, né, que tão cedo passam por alguns problemas que, por mais que a gente tente evitar, mas é a vida deles, não tem como a gente monitorar e como a gente blindá-los disso. Mas não, eu percebo que essa geração delas tem uma mentalidade muito mais aberta para esse diálogo com nós mães do que propriamente nós mães em relação a elas. Então fica aí a dica para as mamães, né, que possam ter esse olhar mais cuidadoso de perceber que ao lado de vocês não está mais aquela menina, está uma mulher que precisa da sua orientação, por menos experiência que você tenha tido, mas elas precisam muito desse olhar de quem veio primeiro, né? A gente aprende na terapia, na constelação familiar, sobre a questão da hierarquia. Quem veio primeiro traz uma bagagem muito grande para quem está vindo depois. Então, fica aí o meu convite, né, às mães, para darem essa abertura maior e verem suas filhas, não mais como as princesinhas, as filhinhas que a gente quer sempre, né, ter como aquele ser protetor, a mãe protetora, mas não, são mulheres que precisam realmente de uma conversa com pessoas maduras, e é muito melhor elas conversarem com a gente, que é mãe, do que meninas da idade dela que muitas vezes não tiveram nenhuma experiência e não podem trazer nada para agregar, né? Então fica aí.
E assim, nossa observação. A gente, enquanto essa geração, né? A Líria, ela é uma geração a menos que a minha. Um pouquinho, né? Tá ali na beira, né, entre uma e outra. Mas assim, o que eu sinto é que a gente tá recebendo muito estímulo. Só que, diferente da sua geração, mãe, a gente tá mais aberto a entender o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu sinto uma abertura maior dessa busca mesmo por autoconhecimento, para a gente conseguir administrar melhor esses estímulos, essas informações e essas questões que estão sendo levantadas. A nossa geração é muito diferente porque a gente tem muito acesso à tecnologia, os relacionamentos eles estão mais taxados, então assim, a gente tá enquanto mulher, né, com muito medo de entrar em relacionamentos abusivos, a gente consegue identificar melhor isso e assim, de certa forma a gente procura objetividade, então acaba procurando questões concretas de como manuais de instrução, né, coisa que a gente não encontra, mas assim, é legal procurar, porque isso mostra que a gente está disposto a encontrar realmente respostas, e isso vai fazendo a gente desbravar esse caminho de autoconhecimento. Então, eu e Líria, a gente teve uma experiência recente, que a gente saiu para correr, e aí depois a gente foi tomar um café, e nesse café a gente começou a conversar sobre tanta coisa profunda. Sim. Que eu tive aquela sensação de assim, eba, mais uma! Mais uma que eu posso ter essas conversas, mais uma que tá nessa caminhada, né? Porque é uma caminhada, como a gente sempre fala, difícil, pesada, né, assim, profunda. E você vai deixando muitas pessoas para trás, né? Mas as poucas que ficam realmente são pessoas fundamentais para o nosso crescimento como indivíduo. Então, assim, quando eu vi que Líria estava nessa pegada também, não, porque eu tô procurando me conectar todo dia de manhã, eu leio um versículo bíblico, eu tô cuidando da minha mente, eu tô cuidando do meu corpo. Cara, é isso, sabe? É a compatibilidade, e assim, a gente consegue evoluir muito mais rápido quando a gente tá com as pessoas certas na nossa caminhada. Eu acho que antes, assim, né, na época mais da Sheila, não tinha muito essa questão de buscar se entender, né? Não. De terapia, Era mais engole o choro, né? Não, e a gente tava muito voltada aos nossos papéis, isso. Como mãe, como esposa, como avó, como profissional, executiva, né, e tendo que dar conta de tudo, e o ser mulher, como nós falamos no episódio anterior, o ser mulher fica perdido, fica sem saber quem realmente, que tipo de mulher realmente eu sou. Então isso vai se perdendo. O famoso parar pra pensar. Eu acho que antes não tinha essa questão de parar pra pensar, pra se entender, né? Opa, calma aí, vamos observar. Por que eu ajo dessa forma? E não é todo mundo que tem esse start, né, Lília? Então, assim, é um start importante que você teve muito cedo, né? Eu tive depois de um reviravolta na minha vida e eu espero que todas nós tenhamos essa reviravolta, essa virada de chave, para começar essa caminhada, né? Que é uma caminhada sensacional. Sem volta. Sem volta. Evolutiva, degrau por degrau, sempre subindo. Complexa. E aí a gente no nosso briefing, né, mãe? A gente fez uma retrospectiva aí desde junho, o que a gente já trouxe para vocês. A gente começou com caixinha de pergunta, né? E vocês lá no meu Instagram, vocês participaram e deram opiniões sobre os temas que vocês queriam ouvir aqui. A gente trouxe alguns dos temas. E eu acho que nessa caminhada que a gente fez juntas, a gente começou a entender muito bem aonde que a gente estava, né? Qual era essa aliança, esse elo que a gente tinha com vocês, qual era o retorno que a gente recebia. E foi muito da caminhada sobre autoconhecimento que a gente trouxe aqui de várias formas, de várias perspectivas, mas tudo girando em torno disso. Então, no nosso primeiro episódio, a gente iniciou falando sobre isso, né? Um pouquinho como ia ser o podcast. E no segundo episódio, a gente já veio com o tema Viajando e Filosofando sobre a palavra autoconhecimento. Foi uma conversa super papo cabeça. Louca. A gente destrinchou a palavra e ali a gente se conectou muito com vocês. Que eu acho que foi a primeira conversa que a gente teve, assim, que a gente recebeu muito retorno, né?
Pode Sim, eu como ouvinte, parecia que eu estava sentada numa roda de amigas conversando sobre coisas que eu pensava, só que eu falava, gente, será que sou eu que fico pensando nisso? Será que eu tô maluca? Será que eu tô maluca, pensando nessas coisas? E aí você se sente pertencente a uma conversa, a um grupo, né? E ver que mulheres precisam de mulheres, né? Sim. E aí a gente Você fez não tá sozinha, né? Que a gente não tá sozinha, exatamente. E a gente fez esse convite pra vocês aceitaram e embarcaram nessa com a gente. Então, acho que o episódio 2 ele foi muito gratificante, né? Porque a gente sentiu realmente, a gente recebeu muito feedback. Eu recebi feedback o tempo todo no meu Instagram e é muito gostoso saber que a gente tá na mesma vibe, que assim, a gente não é maluca, né? A gente não é maluca, a gente tá falando a mesma língua que muita gente. Ser mais profundo, de tentar entender mesmo. É, isso aí. E aí a gente veio no terceiro episódio, que nem eu sei como que eu tirei esse tema. Se Platão disse, eu acredito. Você é baixo ou alto ventre? Foi sensacional. Foi uma sugestão da caixinha, inclusive, sobre baixo e alto ventre, né? Uma ideia de Platão, que ele divide a alma, né, em 2 estágios. E a gente... E o interessante é que Gabriela já tinha algumas amigas que pelo momento da vida que ela estava passando, isso ficou muito claro sobre baixo ventre, alto ventre, e aí começou a tossir na casa. Baixo ventre, alto ventre, e isso ficou muito curioso, porque todas as amigas se identificaram muito com essa questão, não foi? Sim. Aí quando Gabriela tinha algumas chamadas de vídeo, ela com as amigas tomando vinho, tia, e aí, o alto ventre e baixo ventre? Eu sou alto ventre! Eu sou alto ventre! Então, gente, mas eu acho que nem é interessante a gente aprofundar de novo, como a gente já falou. Pode ir lá no episódio 3 depois exatamente. sobre isso. Então, tudo que a gente for falar aqui, se você tem alguma dúvida ou ficou curioso, vai lá. Revisita. Revisita, porque realmente agora que as visualizações estão aumentando, a gente está muito feliz com isso. Né? É um fruto, a gente tem que pedir desculpa. Calma, não é agora. Não é agora. Mas esse assunto sobre Platão, falando sobre isso, também nos trouxe a curiosidade de aprofundamento nesse conteúdo. Né? Então, a gente, por mais que a gente passe para vocês a nossa vivência, também é um crescimento para a gente, porque a gente se aprofunda para trazer uma coisa de qualidade, né? Além da gente viver, porque eu acho que esse é a grande diferença nas nossas conversas, que tudo partem da experiência, do ato empírico, ou seja, eu vivenciei, eu experimentei e eu vi que realmente o caminho é esse. Então a gente compartilha com vocês dessa forma, né? E como é importante, né, a gente ter essa troca. Porque às vezes uma situação que você passou pode me ajudar. É isso aí. E uma coisa que a gente faz aqui, que quem não faz terapia não tem essa sensação, ainda não teve essa sensação, e eu indico fazer, que quando a gente fala, por mais que já seja algo nosso, um conteúdo nosso, quando a gente fala aqui, né, mãe, quando a gente tem essa troca, a gente sempre sai com alguma coisa. A gente sempre recebe mais e constrói mais. Então aquilo assim que às vezes tá abstrato, quando a gente conversa e troca isso, fica muito mais lapidado, né? Então todos os nossos episódios a gente conseguiu aplicar para nossa vida, como se nem fosse o nosso, né? Como se a gente estivesse ouvindo um podcast de outra pessoa. Porque o conteúdo, a gente consegue, assim, administrar ele muito melhor quando a gente troca, tem essas trocas, essas conversas. Exatamente, é aquele ditado, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo e não me falta. Pelo contrário, a gente está transbordando e quanto mais a gente transborda, mais a gente tem esse conteúdo, tem esse desejo de passar para os nossos ouvintes essas experiências. Então a gente se aprofunda, entrega, e quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe também, porque a gente também se alimenta dessa troca. E aí a gente fez o episódio 4, relações familiares. Família, tem que aceitar. Será? Que foi o episódio que a gente alcançou 100 ouvintes. Essa foi tapa na cara também de muita gente, né? Muita gente sentiu essa questão, porque é uma instância tão delicada. Quando se trata de família, a gente fica meio receoso, porque vem muito aquele sentimento de culpa. E de obrigação. E de obrigação. E não tem que ser assim, tem que ser muito de boa.
E você sem culpa, se é tóxico, você se afasta, é sem culpa, né? Porque, e outra coisa, não existem culpados nessa história, somos vítimas de outras vítimas, nossos pais também, tem todos os históricos, ninguém pode dar o que não tem. Isso A aí. gente aprendeu com muita importância, né? A importância disso tudo. Então, assim, essa questão da família ficou muito fortalecida nas nossas ouvintes, que também foi muita virada de chave. E muitas, né, falaram, olha, isso aí foi muito importante para mim, eu tenho realmente um episódio desse, consigo identificar não só na família, mas nas amizades, no meu ambiente de trabalho. Então, esse também foi um assunto bem pertinente. Eu mesma, assim, aprendi a delimitar, mesmo que a pessoa seja sua família ali, você mostrar para ela que você ama, que tudo, mas que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua vida, e você filtrar muito o que você escuta, né? Porque às vezes a pessoa acha que por ser família, ela pode falar de qualquer jeito, falar qualquer coisa. Exatamente. E não é tudo assim, sabe? Então aprender a filtrar, não é só porque é família que você tem que achar que é verdade, que é real, né? Isso aí. Ai, meu Deus, é muito ouvinte exemplar, né? Depois a gente veio com o episódio 5. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Qual poder você dá para a sua comunicação? Esse episódio é meu preferido. Porque 2023 para mim foi também um ano que eu evoluí muito a minha comunicação. Assim, anos-luz eu evoluí a minha comunicação. E isso curou, inclusive, a minha enxaqueca, né? Porque isso é muito sinal de que a gente adoece. Quando a gente não fala, a gente adoece. Isso não é justo. Fica retendo palavras, né? Isso não é justo. Então, a gente precisa se comunicar. Na dúvida, fale. A gente precisa se comunicar, a gente precisa expressar e organizar aquilo que a gente está sentindo em palavras, né? E isso é um processo de cura, assim. Eu sou prova viva, né, mãe? Você sabe como que eu tinha crise de enxaqueca, assim? Quase Eram todo de mês. palavras não ditas. Palavras não ditas, isso aí. Então, esse episódio tá no meu coração, porque eu trouxe, ainda estava nesse processo, mas ainda estou nesse processo. Às vezes é difícil, mas já destravei, graças a Deus, e mudou minha vida. Alguma coisa para falar sobre esse episódio, Lili? Não é específico, não. Então tá bom. Eu só vou abrir parênteses, não, dar continuidade. A Gabriela fala muito, ela é muito falante, né? Já deu pra perceber, né? Eu acho que eu também sou um pouquinho falante, né? Por isso que a gente tem podcast, né? Não é à toa que a gente tem podcast. Não é à toa. Então, mas isso não é sinônimo da pessoa saber se expressar com as palavras, né? Saber comunicar suas necessidades. É isso. Então, muitas vezes, o ser falante pode ser até uma forma de pedido de ajuda, ou seja, eu falo. Máscara, né? É porque eu não consigo falar o que eu preciso, exatamente. Eu falo muito, mas não estou dizendo nada. Então, não estou dizendo nada. Então, esse episódio foi muito interessante também, porque lapida realmente as nossas palavras, as nossas atitudes, né? A linguagem verbal e não verbal. E isso, principalmente nos relacionamentos, é muito importante. Né? Você deixar de deduzir o que o outro entendeu. Não, tenha clareza. Pergunte, você entendeu realmente o que eu estou dizendo? Eu estou sendo claro com as minhas palavras? Né? E isso no relacionamento é quase vital. Eu acho que é vital. É vital. Né? Porque muitas coisas são que é desando por essa dedução. Eu pensei que você entendeu. Não entendi. Né? E ao contrário também, né? Ao contrário você também. disse isso, eu entendi isso. Foi isso que você quis dizer? Exatamente. Porque se foi isso que você quis dizer, não gostei. Né? O diálogo ele é muito importante, né? Em todos os tipos de relação. Então, meu Deus. O diálogo é importante. E a Liriane, assim, eu conheço a Liriane há muitos anos. E essa questão da comunicação, do saber, ela é tímida, né? Isso. Então, assim, gente. Isso é uma evolução, gente. Vocês não têm noção do que essa pessoa está aqui desafiando. diante das câmeras e falando e conversando, expondo suas ideias. A gente veio conversando no carro, que eu fui buscá-las em Guarapari. Eu fiquei impressionada, porque na minha cabeça ela era a Liri de 16 anos? 15. 15 anos, né? 15 anos.
Então, eu me encontro com uma mulher super madura, e ela sempre foi muito madura, mas a forma de se expressar, de comunicar, isso é um avanço muito grande na vida dela. E a gente fica muito feliz por ter sido ferramenta para isso, né? Porque se você está falando é porque você de alguma forma foi impactada, né, com os conteúdos que a gente tem trazido. E é aquele sentimento de pertencimento, né? De Você se sente pertencimento. confortável o suficiente para estar aqui fazendo essas trocas. Ela perguntou como que eu faço, hoje. né? Logo, nunca teve vídeo. Logo hoje, vamos filmar. Quem? Eu olhei, uai, Além por de que falar, não? tem que filmar. Então, assim, gente, vamos com calma. Ué, vamos lá. Episódio 6, que a gente fez no Dia dos Pais. Para meu querido pai, qual o significado do Dia dos Pais para você? Que lá a gente valorizou a figura paterna, teve a gravação dos pais, que foi linda. Foi esse que Liriane não tinha ouvido, né? Mas eu obriguei ela a ouvir agora. O que você Ela achou? sabe ter um motivo. Eu falei, eu dediquei uma partezinha a você lá, porque Liriane tem um histórico, ela não foi criada com o pai, né? Ela perdeu o pai muito Isso. cedo. A minha mãe, pra mim, ela sempre foi a minha figura materna, minha figura paterna. Então, eu sempre tive ela como referência de tudo, né? Perdi meu pai muito cedo. Então, a minha mãe, ela cumpriu muito bem esse papel, né? Tem muitas mães que são assim, né? Sim. Que tem que cumprir muito esse papel. Mesmo tendo, às vezes, um pai, acabam que elas têm que tomar essas rédeas, essa responsabilidade. E é o que a gente fala sempre, a gente tá conversando muito sobre isso, né, Lili? A mulher, ela vai desempenhar qualquer papel que for colocado por ela, né? Precisar. A Ela mulher... é versátil. A gente é versátil, a gente faz o que tiver que ser feito, a gente faz. E eu acho que isso potencializa muito quando você vira mãe, né? Porque aí sim, Nossa, você mãe. precisar empurrar um carro, você precisar levantar um carro, você vai levantar pro seu filho. Então a mulher, ela faz tudo o que ela precisa fazer para sobrevivência. Eu acho que a mulher, ela é um ser assim, é o livro, né, mãe? A mulher é. É a mulher. O homem faz, a mulher é. A mulher é. Então, a mulher que desempenha esse papel de pai também, né, de forma brilhante, assim, elas precisam ser aplaudidas. E eu coloquei isso também no podcast, eu falei pra quem não teve uma figura paterna especificamente, que lembre dessa figura que te trouxe toda a estrutura e todo o porto seguro que você precisou pra se desenvolver, pra chegar até aqui. E a Lídia até ela comentou na hora que ela tava ouvindo, minha mãe. Exatamente. Então. E aí, episódio 7, a gente trouxe Tudo Normal Por Aí, que aí a gente falou sobre a normose, né, para sair da zona de conforto. A gente começou a sentir esse impacto que a gente estava fazendo na vida das ouvintes, né, de trazer essas questões e aí a gente se colocar num estado, ok, então eu percebi que eu tô na mesmice, eu tô no piloto automático, como que eu saio daqui, né, quais são os estímulos? A gente trouxe também a ideia das primeiras vezes, né, de tentar resgatar o estado de presença de onde a gente está, viver aquele momento 100%. E a gente também começou a ouvir muito das ouvintes a questão do, nossa, essa foi um tapa na cara. Essa foi pra mim, nossa, essa incomodou. E aí você percebe que incomodou e teve impacto, teve insight, por quê? Eu estava na zona de conforto, eu estava muito confortável. E toda vez que a gente está muito confortável em alguma situação, qualquer coisa que nos desestabilize, né, esse incômodo, traz um incômodo. Porque é muito gostoso, é muito fácil. Às vezes nem é gostoso, mas é fácil. Não sente nada. A tal da normose. E é uma patologia isso, é o excesso da normalidade. Ou seja, vamos agitar, e foi uma proposta que a Gabriela trouxe. Vamos fazer alguma coisa diferente, uma experiência nova, por mais simples que ela seja, mas te tira um pouquinho daquela... eu vou até usar um nome mais forte, da mediocridade. Então a gente acaba sendo muito medíocre, porque a zona de conforto nos traz essa mediocridade. A gente é capaz de muito mais. A gente é capaz de alcançar muitas coisas. Então, foi uma chacoalhada, foi uma sacudida, que esse episódio também trouxe e veio agregar. E tá refletindo até hoje, porque a gente tá aqui justamente por causa dessa pegada, né, Liri?
Chamei Lili pra vir, a gente É um nunca... desafio, assim, é vocês colocaram num desafio. Vamos, Lili, pra Marataízes? Primeira vez, vamos fazer e vamos E a gente hoje no ônibus Alvorada, primeira vez pegando ônibus. Tá aí na listinha de primeiras vezes, ônibus Alvorada. E pra Marataízes de ônibus. E saíram juntas também, uma experiência juntas. É, Tantos anos que se conhecem, essa Sim. viagem veio a calhar. Viagem pra Marataízes, é isso aí, é o que temos. Longe pra caramba, mas vem pra cá. Ah, mas é maravilhoso, né? A vista é linda. A vista é linda. E aí a gente veio com o episódio 8, que foi o episódio mais ouvido do nosso podcast, sucesso total. A gente trouxe o nosso convidado Fernando para conversar com a gente sobre autossabotagem. Isso. E eu não esperava a repercussão que esse episódio trouxe. Impressionante, pra gente. né? Impressionante. E eu falando no episódio, eu pensava, meu Deus, eu preciso consertar isso na minha vida urgente. Foi um episódio incrível, não é? É aquilo que eu falo que é sensacional nos nossos episódios, porque nada vem por acaso, tá, gente? Primeiro a gente sente na pele, na carne, né? No espírito, na alma, no coração. Impressionante que em todas as gravações a gente tinha um tema algo que a gente viveu, exatamente, né? No período que impacta. De um pro outro. E não tem como a gente falar assim, vamos falar disso agora. Não, é algo que realmente a gente percebe que vem das ouvintes. E aí, quando vem, a gente percebe que a gente precisa mudar em nós primeiro. A gente precisa estabelecer um ponto de partida, de virada de chave, de mudança. Pra não vir com hipocrisia pra vocês também, né? Então, nada que a gente venha trazer para vocês ou que a gente trouxe é só teoria. É teoria, não tem como. Então a gente vai e começa a ter aqueles ensaios, nossa, já vivi isso, eu preciso mudar isso e tal, isso que tem sido interessante. E a autossabotagem foi exatamente algo impactante, né? Então a gente vê nas mínimas coisas, não precisa ser nada grandioso. E foi exatamente isso que o Fernando ele abordou. Comece com pequenas coisas para você se sentir capaz dessa realização e vibrar com ela. Então, ao invés de colocar algo tão sensacional, tão grandioso, vai devagar, porque é muito mais fácil você se sabotar em algo grande e falar assim, nossa, é muito difícil para eu alcançar. Não ia conseguir mesmo. Porque pequenas coisinhas conquistadas, isso mentalmente vai te trazendo aquela validação do que você é capaz. Isso aí foi sensacional. Uma cigarra. Gritando. Gritando. Mas a gente está bem no interior. Em Marataízes. Rodeado de mar e de floresta. Chato, né? E aí o episódio 9... Caramba, ela tá aqui do lado. Quer participar, ok. Eu tinha até pensado em colocar música ambiente. Não precisa. Aí eu pensei, não, primeiro a gente vai começar de dia, vai ter passarinho. Aí depois a cigarra. Daqui a pouco são sapos. Eu espero que não tenha sapo. O som da natureza, né? Relaxante. Aí a gente veio com o último episódio que a gente gravou, que nos chamem de loucas. Que a gente... Foi bem voltado para a mulher, Para a mulher, foi em Outubro Rosa. A gente trouxe a questão de intuição, né? A gente não é louca, a gente não tá inventando, né? Não estamos viajando na maionese. E aí a gente trouxe essa valorização da intuição, que ela é muito banalizada, né? E aí a gente acaba calando ela e deixando de ouvir, silenciando a nossa intuição. E intuição, para mim, é um sentido exclusivamente feminino. E é por isso que os homens subestimam isso, não acreditam, porque eles não têm. Porque eles são mais técnicos, são mais objetivos, concretos. No concreto. Quando se trata de intuição, coisa que é muito abstrata, né? Realmente fica difícil de acreditar, mas ela existe. Ela existe. E a gente trabalhou outras questões. A gente trabalhou a questão da valorização de mulher para mulher. Né? A Lili falou isso hoje também, no nosso briefing. E até agora no começo, né? Sobre esse elo feminino, sobre a gente se ajudar, sobre a gente se elogiar, a gente se valorizar. E acabar de uma vez com essa competição feminina, né? Porque as mulheres, elas têm uma força extraordinária. E quando a gente junta essa força, não tem pra ninguém. E claro que a gente tem que ter essa ponderação e esse filtro de quem a gente quer perto da gente. Mas quando a gente escolhe, eu escolhi Liliane pra estar perto de mim. Então eu vou defender ela, eu vou querer ela do meu lado até o fim.
e eu vou valorizar ela e falar, não, Lívia, é isso mesmo, vamos junto, vamos nessa, os projetos que ela tiver, eu vou estar junto com ela, eu vou apoiar, porque eu acredito que é isso que a gente tem que entregar enquanto amigas, enquanto mulheres amigas. Quer falar? É isso que a Gabi falou, dessa questão da rivalidade, né? Que às vezes acontece. E acontece muito da gente acabar se comparando com uma outra mulher. Ah, porque a mulher tem um corpo tal, mas porque ela faz isso, ela faz aquilo. E não, a gente tem que entender que a nossa competição não é com a outra mulher. A nossa competição é com a gente, né? Contra Nós as somos versões. únicas, nós somos únicas. Isso, pra gente conseguir melhorar tudo. Então, não precisa ter rivalidade, né? A gente precisa mesmo se juntar e tirar o melhor de cada uma. E se você tá sentindo sempre, que né? tem alguém, alguma mulher no seu ciclo social que tem essa rivalidade, que alimenta isso, se afasta. Se afasta. Porque isso não é saudável, isso não é... eu acho que... Não sei quem foi que falou comigo sobre o comum e o normal. Não é porque é comum que é normal, né? Não é saudável a questão da rivalidade. Então, assim, a gente tem que parar de alimentar relações assim também, né? E saber colocar limite, saber dizer não, saber se afastar também, se for necessário. Exatamente. Eu acredito que é muito de discernimento. Como a Gabriela falou sobre intuição, ela vem também junto com o sentimento de discernimento. A gente discernir realmente quem são as pessoas, as mulheres que estão ao nosso redor, se elas vêm para somar, se elas vêm para tirar a nossa energia, se elas vêm para celebrar o nosso sucesso, ou se elas estão apenas quando a gente está no fundo do poço, né? Tem aquela coisa, não tem aquelas amigas... Quero te ver bem, mas não tão bem quanto eu. Não melhor que eu. Quero te ver bem, mas não melhor que eu. Então, esse discernimento dessas pessoas, isso aí inclui, gente, inclui mãe, inclui irmã, inclui amiga. Infelizmente. Basta ser mulher, tá? Então, isso aí a gente tem que ter esse olhar mais minucioso para essas questões. E perceber que muitas pessoas que estão do nosso lado, elas começam a ser igual correntes. É como se a gente estivesse arrastando corrente. Então, eu sempre falo com o Gabriel, a questão do discernimento, ele é muito importante para a gente identificar e se afastar, tá? E muitas vezes, o que é mais sério, pode também ser, isso pode se aplicar à nossa pessoa. Até que ponto eu estou trazendo benefício para as pessoas, para as mulheres que eu estou compartilhando. Isso até dói, né, a gente ouvir. Porque a gente também pode ser a pessoa tóxica. Então, é esse discernimento, por isso que a gente volta de novo, autoconhecimento. Até que ponto eu estou sufocando, até que ponto eu estou me alegrando com o sucesso e a alegria, até que ponto eu estou querendo alcançar o que a minha amiga alcançou, sendo que a minha amiga é minha amiga. Ela é um outro histórico e eu tenho que ter as minhas realizações, buscar de acordo com as minhas habilidades, as minhas possibilidades. E não desejar aquilo que a outra conquistou, né, com toda essa bagagem que a outra pessoa tem. Então fica aí a dica. Vai falar não? Você espera um pouco? Pode dar um pau? Não. Pra eu fechar a janela? Não, deixa ela gritar. Então você corta isso. Deixa eu fechar ali um pouquinho. Não quero cortar, mãe, dá muito trabalho. Então tá. Dá muito trabalho. Deixa. Ai, meu Deus. É relaxante. Não tá estressante, você não tá entendendo. Não, tá relaxante, tô nem ouvindo mais ela. Então tá bom. Quanto E mais aí- a gente percebe, mais ela canta. E aí a gente vem com o nosso 10º episódio, último episódio dessa temporada. Depois de uma longa trajetória muito linda, tô muito feliz, muito grata. A gente quer primeiro pedir desculpas, porque é uma das coisas que a gente se comprometeu. E isso, assim, é uma sensação ruim pra gente, né? Se comprometer e não cumprir, né, mãe? Lá no começo a gente se comprometeu a trazer episódios quinzenais. A gente não conseguiu cumprir com isso. Hoje a gente entende que é um período curto para trazer novos episódios, porque vocês às vezes não conseguem em 15 dias ouvir um episódio e outro,
Mas a gente se comprometeu lá no começo, a gente não cumpriu isso, então a gente quer se desculpar. Em 2024 a gente vai manter essa constância. Não, vamos não. Não vai? De 15 dias, mãe? A gente viu que não é possível, eu acabei de falar que não é possível. Não, mas não é possível Não, porque a gente vai reorganizar, replanejar. Ô, gente, eu voto de continuar sendo de 15 em 15 dias, Não, porque é um desafio pra gente Acabei de falar. se comprometer com o que nós estabelecemos com os nossos ouvintes. Mas a gente negocia, tá bom? A gente vai negociar, vai organizar isso. 2024. Lire, 15 em 15. Olha, eu como ouvinte, 15 em 15. Meu Deus! 7 em 7, eu acho que eu deveria ter toda semana. Mas assim, né? Ótimo. A gente vai negociar isso. Então tá. Votem aí. Ai, meu Deus do Toda céu. semana um vídeo. A gente pode pedir para elas votarem. Isso, também acho. A gente vai negociar e vai Também trazer acho. pra vocês opções. Opções. Ô, Liliane. E aí a gente pensou, depois de fazer toda essa retrospectiva, o que faria mais sentido a gente trazer pra esse episódio 10? E assim, a minha intenção e o desejo do meu coração é realmente trazer algo que faça a gente começar 2024 com um pensamento de execução, né? Um pensamento de execução. Primeiro de tudo, pensar no que foi planejado em 2023 que a gente não alcançou ok, o ano de 2023 acabou, mas tem um ano inteiro pela frente, 2024 tá aí. Temos 365 dias. Isso aí, e as expectativas têm que ser altas mesmo, porque a gente merece altas expectativas, a gente não pode se subestimar, mas a gente tem que aplicar tudo isso do autoconhecimento para entender o que é palpável, o que é alcançável pra gente, né? Porque não adianta eu colocar metas que eu sei que a Gabriela não vai alcançar, né? Então, assim, ter esse cuidado de proteger mesmo as suas expectativas e de não se frustrar com algo que tá só nas suas mãos, né? Então, acho que o primeiro pensamento para 2024 é esse, o que é executável. Porque o que foi executável, o que tiver nas minhas mãos, eu vou fazer. E aí, Ainda bem que o podcast é comigo, né? Você não tá sozinha, não tá só nas suas mãos. Não... Você tá falando do período ainda, do negócio? Abstrai, mãe, esquece. Depois a gente conversa sobre isso. E aí a gente veio com a ideia de, depois de tudo que a gente conversou sobre esses episódios, falar um pouquinho, bem pouquinho, porque o nosso tempo tá esgotadíssimo, sobre dependência emocional. Né? Exatamente. Que foi o que a mãe falou sobre correntes, e aí me deu um insight aqui. A dependência emocional é a grande corrente que impede a gente de evoluir, de dar qualquer passo. Ela trava a gente e ela deixa a gente no mesmo lugar para sempre, se deixar, né? A dependência emocional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para dar esse start pra gente começar 2024, assim, com todo o potencial e desamarradas e com todas as forças que a gente pode colocar nas situações e nas metas que estão exclusivamente ao nosso alcance e nas nossas mãos. A gente vai começar a usar algumas palavras-chave, como desbloqueio, como fazer. Então, assim, a primeira questão que a gente traz nesse assunto de dependência emocional é se permitir desbloquear. Ou seja, eu preciso identificar o que a gente tem ouvido das nossas ouvintes. Nossa, Gabriela, foi muito interessante, episódio 1, episódio 2, nossa, o episódio 8, foi interessante, foi impactante, tá, beleza, identifiquei que eu estava nessa condição, nessa situação, nesse cenário. Beleza, vamos fazer a virada. O que aconteceu na minha vida que eu não leve para 2024, para o ano seguinte, as mesmas condições com as quais eu me identifiquei? Ou seja, será que o podcast é apenas para dar essa sacudida? Tá, beleza, e aí? Eu vou fazer a virada levando essa bagagem toda comigo, ou eu vou deixar tudo isso para trás e apresentar como que eu vou fazer com que isso aconteça na minha vida? Executar. Né? A execução, sair da normalidade, da normose, se empoderar como mulher, me identificar, autoconhecimento, beleza, tá tudo nota 10, tá. Mas e agora? Como que eu vou reagir depois que eu identifiquei todas essas questões
amizades tóxicas, familiares tóxicos, né? Então, como? Eu falei para a Gabriela, a gente estava discutindo, né? Vamos iniciar e finalizar esse episódio colocando essa grande pergunta, como? E aí eu vou citar, tomar liberdade de uma pessoa que eu estou acompanhando e está fazendo toda a mudança na minha vida, na vida de Cláudio, que é o Pablo Marçal. Ele sempre coloca como? Tá, ninguém quer saber da sua história, mas como que você vai mudar? Como que você precisa agir daqui para frente? Porque essa história, fui vítima, né, relação abusiva, e fui menosprezada no trabalho, e sou mãe, sou pai, ninguém quer saber dessa sua história. Porque a vida, ela tá dinâmica, ela tá acontecendo. Agora, como que eu vou reagir diante disso? Né? Então, essa é a grande virada que a gente quer trazer para 2024. Como que eu vou fazer com todo esse conteúdo que o Oi Mãe trouxe para mim, eu realmente me empoderar disso, tomar posse, me desbloquear de muitas questões. Como que eu vou fazer? E aí a dependência emocional, ela tem que ser identificada. Ela tem que ser identificada. E a gente tem que começar um ano desamarrado dessa dependência. E eu acho que uma das grandes ferramentas para a gente identificar isso é você medir o tanto que você está dando e o tanto que você está recebendo. Exatamente. Em qualquer circunstância da sua vida. A energia que você está depositando naquilo é a mesma que você está recebendo? A vontade que você está aplicando naquilo de dar certo é a mesma que você está recebendo? Então, fazer essa ponderação no ambiente de trabalho, na família, nos relacionamentos amorosos. E outra ferramenta também importante para isso isso que eu estou querendo alcançar depende de quem? Exatamente. Depende de um terceiro. Então tá. Então, se depende de um terceiro, não gasta energia com isso. Não a sua ansiedade, ela vai ser aplicada a isso, vai trazer prejuízo para você. Porque isso aqui depende de quem? Depende de mim. Então, se isso depende de mim, é aqui que a minha energia vai ser aplicada, é aqui que minha força vai ser aplicada e eu vou fazer dar certo, porque depende só de mim. E aí é a questão da autossabotagem. Mas não aconteceu isso? Por quê? Fulano não fez o que tinha que ser feito. Por que a situação, eu estava com esse problema? Por que as minhas finanças não estavam organizadas? Isso você tem que abrir mão. Porque isso também é dependência, né? A dependência emocional é uma bengala. É uma bengala que você está usando. Então, tentar identificar isso na sua vida é a primeira coisa que você tem que fazer antes de virar o ano. A gente está no dia 9 ainda. Então, você tem tempo para identificar. Exatamente, é identificar e abdicar. E depois da identificação, é você sair dessa condição. Não adianta eu me identificar e usar isso como bengala para minha vida. Já deu, né, gente? Eu acho que assim... não tem nenhuma criança mimada aqui, tem até um filtro no Instagram, você não é uma criança mimada, então assim, vamos agir, porque a gente viu como o tempo tá passando rápido, a gente não tem tempo a perder. O tempo vai passar de qualquer jeito. Agora, quando a Gabriela coloca a questão, se depende de mim, se depende só de mim uma situação, eu tenho que correr atrás, você também tem que entender que muitas situações dependem de nós. Se você tá dentro de uma relação, como que você identifica que você é dependente emocional? Quando algo que depende do nós, você está fazendo sozinho. É isso aí. Né? Esse dar e receber, ele tem que ser equilibrado. Tem que haver uma simetria nisso. A relação que não há simetria, ela é doentia. Ela causa muito transtorno, ela causa muito sofrimento. Porque acaba que o maior vínculo que o dependente emocional tem é atrair para ele pessoas narcisistas. O narcisista se alimenta do dependente emocional, assim como o dependente emocional precisa do narcisista, porque ele precisa se fazer necessário. Ou seja, eu vou me doar para mostrar que essa pessoa não consegue viver sem a minha presença. Né? Isso aí é extremamente doentio. E isso toma uma proporção e não acontece da noite pro dia, gente. Meninas, ouçam. Todos os sinais são dados.
Só que o seu nível de dependência não te permite identificar, porque você precisa daquela relação para se sentir importante, para se sentir amada. Então, todos os sinais são dados. O que a gente fala sobre autoconhecimento é esse, identificar esses sinais. Então, se você se identificou como dependente emocional, beleza. Mas como? Aí vem o como. Como que eu saio dessa condição? Amor próprio, autoconhecimento, saber que você é capaz, identificar a mulher que você é, autovalorização, saber que você é princesa sim, princesa do rei, né? Eu sempre costumo falar para Gabriela, nós somos filhas do rei, a gente merece muita coisa boa de qualquer pessoa que entre na nossa vida. Não se submeta a pouca coisa. Ou seja, quem estiver do seu lado, que venha para somar, que venha para trazer, te dar uma condição muito melhor do que a que você está. Porque se for para trazer a mesma condição ou menor, fique sozinha, né? Fica sozinha, mas que traga realmente essa identificação aí e você saber o valor que você tem, tá? E aí para 2024 a gente deseja que seja um ano que você seja a sua prioridade. Então, que nada tire isso de você. Se tem algo na sua vida que tá tirando você da sua prioridade, sai fora, corre. Porque você tem que ser a sua prioridade. Pode soar até egoísta de se falar, né? Mas é só assim que a gente consegue evoluir, que a gente consegue transbordar na nossa vida. Quando a gente se coloca como prioridade. E quando a gente tem pessoas à nossa volta que também se colocam como prioridade, né? Porque isso é benefício para todo mundo. Você transborda no momento que você entende que você não tá fazendo favor para ninguém com a sua existência, né? A sua existência, ela é linda, ela é pensada, ela é cuidada por um ser maior. Então, seja prioridade em 2024. E isso rodeia tudo isso que a gente está falando. De você se conhecer, de você se valorizar e de você buscar o melhor para você e buscar cumprir suas metas, buscar cuidar de você. E com isso, a Liri tem uma grande fala e uma indicação de livro e dicas para dar, porque ela, como uma ouvinte excelente, ela vai ganhar tem que ganhar, né, mãe? O broche, o ouvinte do ano. Ouvinte do ano. No processo evolutivo, junto com a gente. Ela né? veio com muitos insights. Eu pedi, não, Liri, a gente vai ter que encerrar a nossa temporada com suas dicas e com sua indicação de livro. Então, Liri, é com você. É exatamente isso que elas falaram. É momento da gente virar os olhos para dentro da gente, para entender o que a gente merece e, principalmente, se cuidar, se entender como mulher. Então, tem uma coisa assim que eu faço durante os meus dias que me ajudaram muito, que é todos os dias cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, todos os dias. Porque isso aumenta a sua autoestima, isso aumenta seu autoentendimento, sua autorresponsabilidade sobre as coisas. Então, mulheres, principalmente, ou todos os ouvintes, cuidem do seu corpo, se alimentem bem, vão lá fazer seu treino, cuidar do seu corpo físico. Skincare. Cuidados com a pele, skincare. Tire esse momento para você. Segunda coisa, mente, que eu acho que é um dos principais, assim, você pode ter o corpo perfeito, se aqui não tá funcionando, nada mais funciona. Então, busque ler livros sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, busque se entender, fazer a terapia, né? A Gabriela pode dizer que mudou muito a vida dela. Sim. O espírito, em terceiro lugar, mas não menos importante, mas conforme no que você acredita ali, todos os dias você ser grato, né? Só de você ser grato, de você ter um lugar para morar, de você ter uma comida, de você estar vivo, né? Estar vivo é muito poderoso, assim, só de acordar, né? Então, ser grato, estudar sobre o que você acredita, entender que existem energias que podem te puxar para baixo e energias que também podem te colocar mais para cima. E também queria citar aqui
uma parte de um livro, né, que eu li, o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo, que diz que toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está passando por um momento ruim na sua vida, você está passando por uma situação que você pensa, nossa, por que eu estou passando por isso agora? Você precisou passar por isso e são nesses momentos mais difíceis que você mais aprende, que mais te tornam forte. Então, eu aprendi até ver os momentos ruins como coisas boas hoje em dia. Eu falo, nossa, isso aqui me fortaleceu, isso aqui me fez ser melhor, isso aqui me mostrou quanto que eu sou forte. Caramba! Ai, não podia encerrar de jeito melhor. Nossa, eu tô muito feliz, eu quero agradecer primeiramente a minha mãe, né? Porque ela não deixou esse projeto morrer. Né, mãe? Não deixa eu morrer. Quando eu chego com ideia, a mamãe fala... Vamos pegar nosso vinho pra gente brindar? A mamãe fala, vamos fazer, você deu a ideia, agora você vai fazer, vai até o final. Porque ela é mestre pra... entregar o projeto e sair fora. Exatamente, então, cheia das ideias. E execução mesmo, só no tranco, né, mãe? Então a gente quer agradecer vocês, a gente vai brindar aqui nosso ano de 2023, que foi uma caminhada linda. E 2024 vai ser extraordinário. Né? Extraordinário. Extraordinário. A gente vai transbordar e quem estiver junto com a gente vai transbordar também. Vai transbordar também. Vai ser extraordinário pra gente, a gente já profetiza isso. E pra vocês também a gente deseja que seja um 2024 que supere todas as expectativas, que seja um ano de muita prosperidade e de muito autoconhecimento, de relacionamentos saudáveis, de valorização de quem você é, que seja um ano que quebre correntes e que te faça transbordar. Então vem com a gente, que aqui a gente vai transbordar. E um feliz 2024!